Überall am Horizont brennende Feindpanzer. Die Verluste der Sowjets sind gewaltig. A comienzos de 1943, o Frente Oriental encontrava-se em uma fase de transição decisiva. A destruição do 6º Exército Alemão em Stalingrado, consumada com a capitulação de 2 de fevereiro, havia quebrado o mito da invencibilidade da Wehrmacht e introduzido uma mudança estrutural na correlação de forças entre a Alemanha e a União Soviética. Em termos materiais, as perdas de homens e equipamento no setor do Don e do Volga reduziram drasticamente a capacidade ofensiva alemã. Em termos operacionais, o frente ficou fragmentado, com salientes e bolsas difíceis de sustentar. Após Stalingrado, o alto comando soviético, o Stavka, decidiu explorar a situação, desencadeando uma série de contraofensivas de inverno ao longo de um amplo setor. Frentes soviéticos como o de Briansk, Voronezh e Sudoeste avançaram sobre o Don e o Donetsk, empurrando as forças alemãs para o oeste. Essas operações nem sempre conseguiram cercos decisivos, mas comprimiram as linhas alemãs, obrigaram a retiradas apressadas e geraram ameaças de ruptura profunda. Nesse contexto, a área entre Kursk, Orel, Belgorod e Kharkov adquiriu uma importância crescente. Kursk era um entroncamento ferroviário relevante para as comunicações soviéticas, enquanto Kharkov e Belgorod constituíam centros logísticos-chave para os alemães. As ofensivas soviéticas do início de 1943 empurraram os alemães para fora de grande parte do território conquistado em 1941 a 1942, mas também estenderam as linhas soviéticas e geraram salientes expostos. Em fevereiro de 1943, o grupo de exércitos alemão responsável pelo setor sul, então sob o comando de Erich von Manstein, executou uma série de contra-ataques móveis para estabilizar o frente após o colapso no Don. Aproveitando a sobreextensão de unidades soviéticas, a Wehrmacht concentrou forças blindadas em áreas críticas e lançou golpes de flanco que permitiram recuperar parte da iniciativa operacional. O resultado mais destacado desta fase foi a chamada Terceira Batalha de Kharkov, na qual as forças alemãs retomaram a cidade em março, infligindo perdas significativas a diversas unidades soviéticas. A manobra de Manstein estabilizou de forma temporária o Frente Sul e restaurou uma linha contínua, mas não reverteu a situação estratégica geral. As forças alemãs continuavam numericamente em desvantagem, e a indústria soviética havia incrementado sua produção de carros de combate, artilharia e aviões. Além disso, o Exército Vermelho estava aprendendo a operar em nível operacional com maior coordenação entre frentes, assim como a integrar melhor artilharia, infantaria e blindados. Do resultado combinado das ofensivas soviéticas e dos contra-ataques alemães, surgiu uma configuração particular da linha do frente em torno da cidade de Kursk. O avanço soviético havia gerado um saliente profundo para o oeste, com Kursk como centro aproximado, que se projetava entre 2 grupos de exércitos alemães. Ao norte, o grupo de exércitos centro, com o saliente de Orel. Ao sul, o grupo de exércitos sul, com suas forças concentradas no eixo Belgorod a Kharkov. Esse saliente, de aproximadamente 250 quilômetros de largura na base e cerca de 160 quilômetros de profundidade, constituía um objetivo evidente para qualquer operação de pinça. Em abril de 1943, a situação estratégica no leste podia ser resumida em vários pontos. Primeiro, a Alemanha havia perdido a capacidade de realizar ofensivas muito profundas e prolongadas em um frente extenso, mas ainda conservava uma reserva blindada considerável. Segundo, a União Soviética havia demonstrado que podia recuperar grandes territórios e organizar operações ofensivas de inverno, mas suas forças também estavam desgastadas e necessitavam reorganização. Terceiro, o saliente de Kursk oferecia aos alemães um objetivo limitado e definido, cuja destruição poderia, em teoria, restabelecer um frente mais retilíneo e permitir a destruição de várias formações soviéticas. Em Berlim, o debate estratégico articulou-se em torno dessa configuração.
O alto comando do exército e o próprio Hitler consideraram diversas opções para a campanha de verão de 1943. Uma possibilidade era continuar com uma defesa elástica, explorando contra-ataques locais como os de Manstein. Outra, mais ambiciosa, consistia em organizar uma operação de envergadura para cercar e destruir as forças soviéticas no saliente de Kursk, encurtando ao mesmo tempo a linha do frente. Essa segunda opção foi a que prevaleceu e terminou cristalizando-se na denominada Operação Cidadela. A ideia básica de Cidadela consistia em atacar simultaneamente os extremos norte e sul do saliente. A partir do norte, o 9º Exército do Grupo de Exércitos Centro, comandado por Walter Model, atacaria em direção ao sul a partir da área de Orel. A partir do sul, forças do 4º Exército Panzer e do Destacamento de Exércitos Kempf, sob o Grupo de Exércitos Sul, avançariam em direção ao norte a partir da zona de Belgorod. Se ambos os ataques tivessem êxito, as forças soviéticas dos frentes Central e Voronezh ficariam cercadas na região de Kursk e, em teoria, poderiam ser destruídas. A escolha do saliente de Kursk respondia a princípios clássicos da guerra de movimentos: atacar a base de um saliente para isolar forças inimigas avançadas. No entanto, diferentemente de campanhas anteriores, a situação de 1943 incluía fatores novos. Os alemães confiavam no emprego concentrado de novos modelos de carros de combate, como o Panzer V Panther e o caça-carros pesado Ferdinand, assim como na experiência acumulada pelas divisões Panzer em operações ofensivas. Mas, ao mesmo tempo, enfrentavam um inimigo que havia incrementado sua capacidade de defesa em profundidade e que dispunha de um número crescente de T-34 e canhões anticarro. Enquanto em Berlim se definiam as linhas gerais de Cidadela, em Moscou, a Stavka analisava o frente com crescente atenção. Os serviços de inteligência soviéticos, apoiados pela interceptação de comunicações e por informação proveniente de diversas fontes, detectaram que se preparava uma grande ofensiva alemã no setor de Kursk. Figuras como Georgy Zhukov recomendaram não se adiantar com uma ofensiva própria, mas explorar a previsibilidade da manobra alemã para organizar uma defesa escalonada, absorver o impacto inicial e passar depois à contraofensiva. Por volta do final de abril de 1943, a configuração do saliente e a disposição de forças no setor de Kursk já estavam marcadas por essas decisões. Os alemães haviam escolhido o cenário e o objetivo de sua ofensiva principal para o verão. Os soviéticos, conhecedores dessa intenção geral, começaram a transformar o saliente em uma zona fortemente fortificada, planejada para desgastar ao máximo qualquer avanço inimigo. A partir desse momento, a evolução da batalha ficaria condicionada pela corrida paralela entre a capacidade alemã de concentrar forças ofensivas e a capacidade soviética de preparar uma defesa em profundidade em torno de Kursk. Em 15 de abril de 1943, Hitler assinou a ordem operativa que concretizou pela primeira vez a ideia de golpear o saliente de Kursk, a Operação Cidadela. O plano, elaborado no Estado-Maior do Exército sob a direção do general Kurt Zeitzler, retomava um esquema clássico de duplo envolvimento. O 9º Exército do Grupo de Exércitos Centro, comandado por Walter Model, atacaria a partir do norte. O 4º Exército Panzer de Hermann Hoth e o Destacamento de Exércitos Kempf, do Grupo de Exércitos Sul, o fariam a partir do sul. O objetivo operacional era fechar a pinça a leste de Kursk, cercar várias formações soviéticas e encurtar o frente. A ordem previa um início da ofensiva no começo de maio, uma vez terminada a Rasputitsa de primavera. No entanto, já no final de abril surgiram dúvidas no comando alemão. Model, responsável pelo ataque no setor norte, informou a Hitler que as forças soviéticas estavam construindo fortificações profundas nas bases do saliente e retirando suas reservas móveis para a retaguarda. Assinalou que o fator surpresa estava se perdendo e que quanto mais se atrasasse a ofensiva, mais sólida seria a defesa soviética. Diante dessas advertências, Hitler convocou seus principais comandantes e assessores militares para uma reunião em Munique em 4 de maio. Nela foram apresentadas várias opções. Lançar a ofensiva imediatamente com as forças disponíveis. Adiá-la para incorporar os novos carros pesados Tiger e Panther e os caça-carros Ferdinand. Revisar de forma radical o plano ou até mesmo cancelá-lo.
Manstein defendeu um ataque precoce antes que as fortificações soviéticas se consolidassem por completo, mas solicitou divisões adicionais de infantaria que não estavam disponíveis. Guderian, como inspetor das forças blindadas, mostrou-se abertamente contrário à cidadela, argumentando que mesmo uma vitória tática exigiria perdas em carros que a indústria alemã não estava em condições de substituir. A conferência terminou sem decisão definitiva, mas o resultado prático foi um adiamento. O início da operação foi postergado primeiro para meados de junho e depois novamente para o final desse mês. Hitler vinculou o êxito da ofensiva ao desdobramento massivo dos novos modelos, Panther, Tiger e caça-carros Ferdinand, sustentados no chamado Programa de Tanques Adolf Hitler, que havia impulsionado no começo de 1943. Essa aposta implicou esperar que as unidades recebessem o material, o incorporassem e completassem sua instrução. Esses atrasos tiveram consequências operacionais. No plano material, permitiram concentrar nos setores de ataque uma força notável. Na fase de preparação de cidadela, a Alemanha reuniu cerca de 780 mil homens, uns 2.900 carros e canhões de assalto e perto de 10 mil peças de artilharia e morteiros, apoiados por cerca de 2.000 aviões. No plano estratégico, deram tempo à Stavka para transformar o saliente de Kursk em um sistema defensivo em profundidade, respaldado por importantes reservas. Do lado soviético, as primeiras advertências formais ocorreram inclusive antes da assinatura da Ordem Alemã. Em uma carta datada de 8 de abril, Georgy Zhukov informou Stalin de que os alemães se preparavam para um ataque principal na área de Kursk, com grandes concentrações blindadas. Recomendou adotar uma estratégia defensiva, reforçar as posições no saliente e reservar as principais forças móveis para uma contraofensiva, uma vez desgastada a ofensiva alemã. Stalin aceitou essencialmente essa proposta. Para a defesa do saliente foram designados 3 frentes. O Frente Central, sob o comando de Konstantin Rokossovski, cobria a face norte. O Frente de Voronezh, comandado por Nikolai Vatutin, defendia a face sul. Atrás deles, o Frente da Steppe, sob Ivan Konev, foi posicionado como reserva operacional e estratégica, destinado a intervir ali onde ocorresse uma ruptura ou a ser empregado nas futuras operações ofensivas. A partir de abril, engenheiros militares e autoridades locais iniciaram no saliente um programa de fortificação em grande escala. Mobilizaram-se centenas de milhares de civis para escavar trincheiras, erguer obstáculos e construir posições de tiro. O Frente Central chegou a cavar cerca de 5.000 quilômetros de trincheiras e o Frente de Voronezh aproximadamente 4.200 quilômetros, organizadas em rede para facilitar o movimento lateral de tropas. Além disso, foram construídas mais de 600 pontes e cerca de 2.000 quilômetros de estradas dentro do saliente, com o objetivo de assegurar a manobrabilidade interna das forças soviéticas. O conceito defensivo baseou-se em cinturões sucessivos de fortificações. Tanto o Frente Central quanto o de Voronezh organizaram 3 cinturões defensivos principais, cada um subdividido em várias zonas e linhas de apoio. Atrás deles foram preparados outros 3 cinturões adicionais como posições de repliegue, de modo que a profundidade total do sistema defensivo alcançava de 130 a 150 quilômetros, e se fossem incluídas as posições do Frente da Steppe a leste, a profundidade operacional aproximava-se dos 300 quilômetros. Cada cinturão estava densamente minado e organizado em pontos fortes anticarro. Os sapadores soviéticos colocaram mais de 500 mil minas anticarro e mais de 430 mil minas antipessoal apenas na zona do saliente, alcançando densidades de até 2.200 minas anticarro e 2.500 antipessoal por quilômetro nos setores mais ameaçados. Um exemplo ilustrativo foi o desdobramento do 6º Exército de Guardas no setor sul, que protegeu seu primeiro cinturão defensivo com quase 70 mil minas anticarro e mais de 64 mil antipessoal, reforçadas por outra camada de minas no segundo cinturão. Nos pontos fortes anticarro típicos, combinaram-se 4 a 6 canhões anticarro, fuzis antitanque, ninhos de metralhadoras e, em muitos casos, carros e canhões autopropulsados parcialmente enterrados como casamatas. Quase toda a artilharia disponível foi integrada no esquema anticarro e foram planejados setores de fogo cruzado para abater os itinerários prováveis de avanço dos panzers.
Ao mesmo tempo, a Stavka reforçou o componente móvel situado atrás das linhas defensivas. Em torno do saliente, concentraram-se vários exércitos blindados e de tanques, entre eles o primeiro e o segundo exércitos de tanques e o quinto exército de tanques de guardas, destinados a intervir na fase de contra-ataque. Sem contar as reservas mais profundas do frente da Steppe, os frentes Central e de Voronezh reuniram aproximadamente 1,3 milhão de homens, cerca de 3.600 tanques e canhões autopropulsados, uns 20 mil canhões e morteiros e perto de 2.800 aviões. Se incluir o conjunto de forças atribuídas à operação no teatro de Kursk, o total ascendia a cerca de 1,9 milhão de soldados, mais de 5.100 carros e canhões autopropulsados e 25 mil peças de artilharia e morteiros. A preparação não se limitou ao terreno e ao desdobramento de forças. As autoridades soviéticas aplicaram de maneira sistemática medidas de mascaramento para ocultar a verdadeira disposição de suas tropas. Restringiu-se o uso de rádio, proibiu-se acender fogueiras nas proximidades das posições, esconderam-se os postos de comando e criaram-se aeródromos e depósitos fictícios. Boa parte dos ataques da Luftwaffe contra aeródromos em junho atingiu precisamente essas instalações falsas, o que reduziu a eficácia dos bombardeios prévios alemães. Em paralelo, a Força Aérea Vermelha concentrou uma proporção significativa de seus meios no setor de Kursk. Diversas estimativas falam de entre 1/4 e 1/3 do total da aviação soviética atribuída à defesa do saliente, com uma ênfase particular em unidades de apoio direto e caças para disputar o controle do ar às Luftflotten alemãs responsáveis pelos setores norte e sul. Enquanto a defesa soviética se aprofundava, o comando alemão continuou ajustando o plano e a data de início. As preocupações sobre um possível desembarque aliado no Mediterrâneo, os atrasos na chegada dos novos carros e as crescentes notícias de concentrações soviéticas levaram a novos adiamentos. Em junho, sugeriu-se inclusive abandonar a operação, mas Hitler manteve sua decisão e, após várias mudanças de data, fixou finalmente o 5 de julho como início de Cidadela. Nos dias finais antes do ataque, as forças ficaram posicionadas. No norte, o 9º Exército de Model alinhou cerca de 335 mil homens e quase 1.000 carros e canhões de assalto, incluindo destacamentos de Tiger e os caça-carros pesados Ferdinand, distribuídos entre corpos Panzer e de infantaria reforçada. No sul, o 4º Exército Panzer de Hoth e o destacamento de exércitos Kempf agruparam divisões Panzer e Panzer Grenadier selecionadas, entre elas o 2º Corpo Panzer das SS e o 48º Corpo Panzer, com o apoio de corpos de infantaria e artilharia. Primeiros enfrentamentos e o avanço para o sul. Na noite de 4 para 5 de julho de 1943, quando os preparativos alemães para a Operação Cidadela se encontravam em sua fase final, o comando soviético decidiu se antecipar. Baseando-se em relatórios de reconhecimento terrestre, aéreo e de radiointerceptação, a Stavka autorizou um bombardeio preventivo sobre as zonas de concentração alemãs no setor norte do saliente. Por volta das 2 horas de 5 de julho, a artilharia do Frente Central abriu fogo contra posições identificadas como áreas de agrupamento de tropas e depósitos de munição. O efeito material foi limitado, mas provocou desorganização parcial em algumas unidades alemãs e obrigou a adiantar certos movimentos na escuridão, complicando a coordenação inicial do ataque. Poucas horas depois, a Wehrmacht respondeu com seu próprio fogo preparatório. Antes do amanhecer, as baterias alemãs começaram um bombardeio sistemático sobre o primeiro cinturão defensivo soviético, centrado nas posições do 13º e 48º Exércitos, desdobrados a oeste de Kursk. O objetivo era neutralizar a artilharia, abrir corredores nos campos de minas e desorganizar as defesas avançadas. A Luftwaffe, atribuída a apoiar o 9º Exército, lançou simultaneamente ataques sobre nós de comunicações, postos de comando e aeródromos do Frente Central. Apesar dessas ações, a rede defensiva soviética permaneceu em grande parte intacta, graças à profundidade de suas posições e à dispersão de suas instalações-chave. Concluída a preparação de artilharia, as unidades de assalto do 9º Exército iniciaram o avanço terrestre na manhã de 5 de julho.
O esforço principal concentrou-se em 2 eixos a oeste e noroeste de Kursk, com corpos de infantaria reforçados por divisões Panzer. A doutrina operacional alemã continuava baseada na penetração da defesa inimiga, mediante um frente relativamente estreito, apoiado por artilharia e bombardeio aéreo, para depois explorar o êxito com forças blindadas. No entanto, as condições do terreno e a densidade de minas e posições anticarro limitaram desde o início a aplicação desse esquema. Os primeiros quilômetros de avanço desenvolveram-se através de zonas fortemente minadas. As unidades de sapadores alemães trabalharam sob fogo intenso para abrir corredores, mas a profundidade dos campos obrigou a deter repetidamente a marcha dos carros e veículos de apoio. As perdas por minas foram significativas já na primeira jornada, tanto para carros de combate quanto para veículos semi-lagarta e canhões de assalto. A necessidade de limpar rotas transitáveis concentrou os movimentos em poucos itinerários que puderam ser batidos pela artilharia e pelos canhões anticarro soviéticos. No dispositivo defensivo do Frente Central, o 13º Exército havia preparado uma sequência de posições de resistência escalonadas. As trincheiras avançadas, ocupadas por infantaria com fuzis antitanque e metralhadoras, retiraram-se de forma escalonada para linhas mais profundas, obrigando os atacantes a combater repetidamente por posições preparadas. A artilharia soviética, distribuída em grupos de apoio direto e de contrabateria, respondeu às concentrações alemãs com fogo planejado, enquanto os observadores avançados corrigiam sobre os eixos de avanço identificados. Ao longo de 5 de julho, o 9º Exército conseguiu penetrar o primeiro cinturão defensivo em vários setores, obtendo ganhos de terreno entre 4 e 8 quilômetros. No entanto, não conseguiu romper a defesa em profundidade nem produzir uma desorganização geral das formações soviéticas. Os pontos-chave da segunda linha, entre eles as alturas próximas a Olhovatka e a zona da estação de Poniri, continuaram em mãos soviéticas e começaram a ser reforçados com reservas de infantaria e artilharia. Em 6 de julho, o comando alemão tentou explorar os avanços parciais do dia anterior, concentrando forças blindadas em setores onde a resistência parecia menos sólida. Nesta fase, participaram de forma destacada os novos caça-carros pesados Ferdinand, atribuídos a apoiar o ataque contra as posições fortemente fortificadas. O emprego desses veículos, montados sobre chassis de carro pesado e equipados com canhões de grande alcance, buscava neutralizar as defesas anticarro soviéticas à distância. No entanto, sua escassa proteção frente à infantaria e a ausência de armamento secundário de curto alcance os tornaram vulneráveis em terreno irregular e em áreas minadas, onde as tripulações dependiam do apoio próximo de infantaria e outros carros. Nos setores onde ocorreram penetrações mais profundas, as unidades soviéticas recorreram a contra-ataques locais com tanques e canhões autopropulsados, muitas vezes em escala de brigada ou regimento. A finalidade não era tanto recuperar imediatamente o terreno, mas desacelerar e desorganizar o avanço alemão, obrigando as forças blindadas a combater sob fogo cruzado de artilharia e anticarro. Essa combinação de defesa em profundidade e contra-ataques limitados contribuiu para transformar o avanço alemão em uma série de combates prolongados por localidades e pontos de apoio. A zona de Poniri converteu-se em um dos focos principais da luta durante os dias 6 e 7 de julho. A estação ferroviária, as colinas circundantes e os povoados adjacentes haviam sido fortificados previamente com búnkeres, trincheiras interconectadas e posições de artilharia camufladas. As tentativas alemãs de capturar a estação e as alturas vizinhas encontraram uma resistência sustentada, que combinava fogo de artilharia, armas automáticas e incursões de pequenos grupos de infantaria soviética sobre posições recentemente conquistadas. O resultado foi um desgaste contínuo sem avanços operacionais significativos. Enquanto isso, Rokossovski redistribuía suas reservas. As formações do 2º escalão do Frente Central começaram a ocupar posições na 2ª e 3ª linhas defensivas, preparando uma eventual transição da defesa rígida para uma defesa elástica com contra-ataques organizados. A Stavka, que acompanhava de perto a situação, autorizou o emprego de determinadas unidades de tanques para estabilizar setores ameaçados, mas manteve ainda sem comprometer suas reservas blindadas mais importantes em previsão da evolução global da batalha.
Em 7 de julho, o 9º Exército retomou as tentativas de ruptura, desta vez com maior concentração de artilharia em setores selecionados. Os ataques, no entanto, desenvolveram-se sobre um terreno já exaustivamente batido por ambos os lados, com campos de minas parcialmente limpos, mas substituídos por novas barreiras improvisadas. A artilharia soviética continuou praticando fogo de contrabateria, dificultando o desdobramento alemão e obrigando a frequentes deslocamentos das peças. O espaço disponível para manobrar reduziu-se, e as colunas blindadas viram-se comprometidas a avançar através de corredores relativamente previsíveis. Nesta fase, a superioridade tática tradicional das divisões Panzer em movimentos rápidos e penetrações profundas foi neutralizada pela estrutura da defesa soviética. A combinação de minas, fortificações, posições anticarro e reservas locais pôde manter uma linha de resistência escalonada. Os avanços alcançados em determinados setores não se traduziram em uma ruptura da segunda linha defensiva, e o frente começou a mostrar sinais de estagnação. Durante 8 de julho, as operações no setor norte de Kursk adquiriram um caráter de desgaste intensivo. O comando alemão continuou empregando suas forças blindadas em ataques sucessivos com o objetivo de alcançar as alturas-chave de Oliovatka, cuja posse teria proporcionado uma base para projetar o avanço para o interior do saliente. No entanto, os contra-ataques soviéticos e a concentração de artilharia em torno dessas posições impediram que os alemães consolidassem ganhos duradouros. O custo em carros e pessoal foi aumentando progressivamente. A Luftwaffe, que havia apoiado de maneira ativa as operações dos primeiros dias, começou a enfrentar uma resistência aérea soviética em aumento. A Força Aérea Vermelha intensificou suas saídas de caça e ataque ao solo, e o desgaste mútuo reduziu a capacidade de ambos os lados de impor um domínio claro do ar. A consequência prática foi uma diminuição da eficácia do apoio direto e uma maior exposição das forças terrestres ao fogo do adversário. Em 9 de julho, após vários dias de combate continuado, o avanço do 9º Exército no setor norte havia se limitado a uma profundidade aproximada de 10 a 12 quilômetros em suas zonas de maior êxito. Não se havia conseguido perfurar o segundo cinturão defensivo soviético, nem criar uma brecha que pudesse ser explorada operacionalmente. As reservas principais do Frente Central continuavam em grande parte intactas, enquanto as unidades atacantes alemãs apresentavam um nível de desgaste elevado em carros de combate, veículos de apoio e pessoal especializado. Diante dessa situação, o comando do Grupo de Exército Centro começou a reconsiderar as possibilidades de prosseguir a ofensiva com perspectivas realistas de êxito. A linha de frente no setor norte estabilizou-se de fato em torno das novas posições conquistadas, mas sem avanço adicional significativo. A partir desse momento, enquanto o ataque no norte entrava em uma fase de culminação, o esforço principal alemão passaria a concentrar-se no setor sul do saliente, onde as formações blindadas do Grupo de Exército Sul haviam obtido penetrações mais profundas em direção a Projorovka e ao interior do saliente de Kursk. No setor sul do saliente, a ofensiva alemã iniciou-se na madrugada de 5 de julho de 1943, sob o comando do 4º Exército Panzer de Hermann Roth e do destacamento de exércitos Kempf, integrados no Grupo de Exército Sul de Manstein. Diante deles encontravam-se principalmente o 6º e o 7º Exércitos de Guardas e o 1º Exército de Tanques do Frente de Voronezh, comandado por Nikolai Vatutin. Durante a noite de 4 para 5 de julho, sapadores das divisões do 2º Corpo Panzer das SAS haviam avançado silenciosamente para a terra de ninguém para limpar corredores nos densos campos de minas soviéticos. Ao amanhecer de 5 de julho, as 3 divisões do corpo, Leibstandarte Adolf Hitler, das Reich e Totenkopf, atacaram sobre um frente de cerca de 12 quilômetros contra posições da 52ª Divisão de Fuzileiros de Guardas do 6º Exército de Guardas. O ataque principal apoiou-se em uma ponta de lança que incluía cerca de 40 carros Tiger, dentro de um total de quase 500 carros e canhões de assalto. O avanço inicial conseguiu atravessar o primeiro cinturão defensivo soviético ao final do primeiro dia, embora com um progresso menor do que o previsto no planejamento de cidadela. A combinação de minas, obstáculos anticarro, valas e ninhos de metralhadoras, junto com um uso intensivo de artilharia e contra-ataques locais blindados soviéticos, reduziu a velocidade do avanço.
Os carros Tiger e Panzer IV lideraram a penetração, seguidos de perto por infantaria mecanizada e sapadores que ampliavam os corredores limpos. Ao longo de 5 de julho, o 2º Corpo Panzer das SS obteve uma penetração em profundidade variável, entre 8 e 12 quilômetros nos setores de maior êxito, mas não alcançou o objetivo planejado de romper os 2 primeiros cinturões defensivos em um único dia. Os soviéticos, preocupados com a magnitude do avanço, começaram a comprometer as reservas operacionais do frente de Voronezh já na primeira jornada, reforçando o 6º Exército de Guardas com unidades blindadas e de artilharia suplementares. Mais a leste, o destacamento de exércitos Kempf, com o 3º Corpo Panzer como elemento principal, tinha a missão de proteger o flanco direito de Hoth e avançar para o norte cruzando o rio Donets. Nos primeiros dias, essas forças encontraram grandes dificuldades para estabelecer e ampliar cabeças de ponte na margem norte do rio diante do 69º e do 7º Exércitos de Guarda soviéticos. As tentativas de travessia foram repetidamente freadas por fogo de artilharia, contra-ataques blindados e destruição sistemática de pontes e passarelas por parte dos defensores. Em 6 de julho, o 4º Exército Panzer concentrou seus esforços em aprofundar a penetração alcançada no dia anterior. Leibstandarte avançou no flanco esquerdo em direção geral a Bikovka e ao eixo da estrada para Oboyan. Das Reich operou no centro. Totenkopf, reforçada, cobriu o flanco direito em direção a Gremuti e a linha do rio Psiol. O terreno ondulado, atravessado por ravinas e cortado por linhas de árvores, favoreceu a defesa em pontos fortes, onde unidades soviéticas entrincheiradas exploraram ao máximo seu armamento anticarro. A Luftwaffe, por meio da 8ª Frota Aérea, proporcionou um apoio estreito na forma de ataques contra a artilharia, reservas em movimento e posições anticarro, mas encontrou uma defesa aérea soviética mais densa do que em campanhas anteriores. A Força Aérea Vermelha, com o 2º e o 17º Exércitos Aéreos no setor, incrementou gradualmente sua atividade, o que conduziu a combates aéreos frequentes e a uma crescente taxa de perdas em ambos os lados. Para 7 de julho, o 2º Corpo Panzer das SS havia rompido o 2º cinturão defensivo em parte de seu setor, criando uma cunha considerável na defesa soviética a oeste de Belgorod. No entanto, a resistência continuava intensa e as perdas de carros e veículos de combate aumentavam. A artilharia soviética praticou fogo concentrado sobre os corredores de avanço e os pontos de reunião das forças blindadas, enquanto unidades de tanques T-34 e canhões autopropulsados lançavam contra-ataques limitados para desorganizar a progressão alemã. Diante da penetração alcançada por Hoth, Vatutin viu-se obrigado a empregar progressivamente suas reservas de exército e de frente. Para manter a linha, comprometeu formações adicionais do 1º Exército de Tanques e redistribuiu unidades do 69º e do 7º Exércitos de Guardas. A Stavka, por sua vez, começou a deslocar da reserva estratégica do frente da Steppe elementos do 5º Exército de Guardas e, posteriormente, do 5º Exército de Tanques de Guardas, com o objetivo de formar uma reserva operacional atrás do setor de Projorovka. À medida que avançavam os dias 7 e 8 de julho, o esforço alemão no sul mostrou uma divergência entre a situação do 2º Corpo Panzer das SS e a de Kempf. Enquanto as divisões das SS progrediram de forma lenta, mas contínua, para o norte, o 3º Corpo Panzer continuava estagnado no Donets, sem conseguir a travessia decisiva necessária para assegurar o flanco de Hoth. Essa assimetria preocupou o comando do Grupo de Exército Sul, já que uma penetração profunda sem cobertura adequada no flanco oriental poderia expor a cunha blindada a contra-ataques envolventes. Em resposta, Hoth ajustou o eixo de seu principal esforço. O plano inicial previa um avanço direto para Oboyan, mas a resistência ao norte de Belgorod e a previsão da chegada de grandes reservas blindadas soviéticas desde o leste levaram-no a modificar a direção do ataque. Em 9 de julho, ordenou-se ao 2º Corpo Panzer das SS que reorientasse seu avanço para o nordeste, em direção a Projorovka e ao corredor entre o rio Psiol e o Donets. Essa modificação buscava evitar que as forças blindadas alemãs fossem surpreendidas em plena travessia do Psiol por um contra-ataque soviético desde o leste.
Durante 9 e 10 de julho, Totenkopf empenhou-se em assegurar travessias sobre o Psiol e estabelecer uma cabeça de ponte ao norte do rio, enquanto Leibstandarte continuou seu avanço em direção à zona da fazenda estatal Komsomolets e às elevações ao sudoeste de Projorovka. Das Reich, no centro, protegeu o flanco entre ambos os eixos e respondeu a frequentes contra-ataques soviéticos com tanques e artilharia. A luta adquiriu um caráter cada vez mais concentrado em torno de pontos-chave do terreno. Alturas dominantes, cruzamentos de estradas, pequenos núcleos de população e linhas ferroviárias. Em 10 de julho, o 2º Corpo Panzer das SS iniciou formalmente sua ofensiva em direção a Projorovka. Totenkopf cruzou o Psiol e assegurou uma ponte de importância operacional, consolidando uma cabeça de ponte que seria ampliada nos dias seguintes. Leibstandarte capturou a fazenda estatal Komsomolets e a cota 241,6, posições que ofereciam observação sobre os acessos a Projorovka. Das Reich dedicou boa parte de seu esforço a conter os contra-ataques soviéticos contra o flanco oriental do corpo, onde operavam elementos do 2º e do 5º Exércitos de Tanques soviéticos. Paralelamente, o destacamento de exércitos Kempf intensificou seus esforços para cruzar o Donets. Na noite de 10 para 11 de julho, a 6ª Divisão Panzer executou um ataque surpresa que lhe permitiu apoderar-se de uma ponte-chave e estabelecer finalmente uma cabeça de ponte estável na margem norte. Uma vez assegurada a travessia, o 3º Corpo Panzer começou a avançar para o norte com o objetivo de ligar-se às forças das SS e completar um movimento envolvente sobre as unidades soviéticas do 69º Exército situadas entre ambos os corpos alemães. Ao final de 11 de julho, as formações do 2º Corpo Panzer das SS encontravam-se a poucos quilômetros de Projorovka. Leibstandarte havia avançado até posições situadas aproximadamente a 3 quilômetros ao sudoeste da localidade. Totenkopf mantinha sua cabeça de ponte ao norte do Psiol, em preparação para um movimento envolvente para o nordeste. Das Reich consolidava a proteção do flanco oriental diante do avanço do 3º Corpo Panzer e dos contra-ataques soviéticos. Projorovka, a cidadela e a Operação Kutuzov, a contra-ofensiva soviética em Orel. Ao amanhecer de 12 de julho de 1943, o setor de Projorovka havia se convertido no ponto de máxima tensão do frente sul do saliente de Kursk. O 2º Corpo Panzer das SS encontrava-se desdobrado em uma cunha estreita entre o rio Psiol e a linha férrea Belgorod a Kursk, a poucos quilômetros ao sudoeste da localidade. Diante dele, o 5º Exército de Tanques de Guardas, recém-concentrado, preparava um contra-ataque em grande escala para deter o avanço alemão e, se possível, expulsá-lo da cabeça de penetração. Durante a noite anterior, a artilharia soviética efetuou um bombardeio de preparação sobre as posições conhecidas do 2º Corpo Panzer das SS e sobre seus pontos de reunião a oeste de Projorovka. O fogo foi dirigido a áreas de concentração de carros, vias de acesso e travessias sobre o Psiol. Paralelamente, as brigadas de tanques e de tanques de guardas do 5º Exército de Tanques de Guardas deslocaram-se para as zonas de partida, a leste da localidade e em ambos os lados da via férrea. A densidade de forças em um espaço relativamente reduzido antecipava uma jornada de combate extremamente intenso. O plano soviético previa um golpe blindado frontal, apoiado por infantaria montada e artilharia, com o objetivo de lançar os T-34 e carros leves a distâncias curtas frente aos Panzer e Tiger alemães, reduzindo a vantagem destes últimos em alcance e precisão a longa distância. As unidades principais encarregadas do ataque inicial foram o 18º e o 29º Corpos de Tanques, apoiados pelo 2º Corpo de Tanques de Guardas e outras formações do 5º Exército de Tanques de Guardas. A coordenação com o 5º Exército de Guardas de Infantaria buscava assegurar os flancos e sustentar o terreno que pudesse ser recuperado. Nas primeiras horas da manhã, uma espessa neblina de poeira e fumaça, combinada com a orografia ondulada e as valas anticarro, dificultou a observação e a direção de fogo de ambos os lados. Ao iniciar-se o avanço soviético, muitas brigadas de tanques encontraram obstáculos de terreno não plenamente reconhecidos, incluindo ravinas, trincheiras profundas e valas anticarro, o que fragmentou a formação de ataque.
Alguns regimentos viram-se obrigados a desviar-se para corredores estreitos, onde ficaram expostos ao fogo concentrado de canhões anticarro e carros alemães que ocupavam posições defensivas em alturas e atrás da via férrea. As unidades da Leibstandarte, desdobradas ao sudoeste de Projorovka, receberam o impacto principal do contra-ataque soviético. Em vez de um avanço alemão em ordem fechada sobre terreno aberto, como sugeriam algumas previsões, uma parte significativa dos carros alemães operava desde posições de espera, utilizando a cobertura do terreno e linhas previamente reconhecidas de tiro. O resultado foi uma série de enfrentamentos a distâncias médias e curtas, mas não uma única batalha campal de milhares de carros concentrados em um só ponto, e sim múltiplos choques locais ao longo de um frente relativamente limitado. No setor da fazenda estatal Komsomolets e da cota 252,2, os carros soviéticos que tentaram avançar frontalmente sofreram perdas elevadas ao entrar em zonas batidas por canhões de 75 e 88 milímetros e por artilharia de campanha. Em alguns casos, as tripulações soviéticas recorreram a aproximar-se à máxima velocidade para encurtar a distância, com a consequência de colisões, engarrafamentos e dificuldades para manter o controle da formação. Os ataques alcançaram as linhas avançadas alemãs e produziram-se combates a muito curta distância, mas a capacidade de sustentar o impulso foi rapidamente reduzida pelas perdas. Mais ao norte, no setor onde Totenkopf mantinha sua cabeça de ponte ao norte do Psiol, os contra-ataques soviéticos foram lançados contra posições que combinavam carros, canhões de assalto e infantaria entrincheirada. Aqui também o avanço encontrou fogo cruzado desde posições preparadas nas alturas e nas margens do rio. Das Reich, no centro, teve de atuar de forma flexível, alternando missões de apoio direto e de contenção de tentativas soviéticas de infiltrar forças blindadas para os flancos do 2º Corpo Panzer das SS. Ao longo do meio-dia, a intensidade do combate alcançou seu máximo. A Luftwaffe e a Força Aérea Vermelha concentraram uma parte considerável de suas saídas sobre o setor de Projorovka, atacando colunas de tanques, pontos de reunião e posições de artilharia. As perdas aéreas em ambos os lados acumularam-se, mas nenhum conseguiu um domínio completo do ar. Em terra, o avanço soviético conseguiu em alguns pontos penetrar nas posições iniciais alemãs e alcançar trincheiras, postos de comando e áreas de serviço, mas essas irrupções foram contidas mediante contra-ataques locais e fogo concentrado de artilharia. Ao final do dia 12 de julho, o resultado imediato do enfrentamento em Projorovka foi um elevado nível de perdas para as formações soviéticas de tanques e um desgaste significativo, ainda que mais limitado, para o 2º Corpo Panzer das SS. O 5º Exército de Tanques de Guardas não havia conseguido romper a linha alemã nem expulsar o inimigo de sua cabeça de penetração, mas havia freado o avanço para Projorovka e fixado as principais forças blindadas alemãs em combates defensivos. A capacidade ofensiva de ambos os contendores no setor ficou sensivelmente reduzida. Enquanto se desenvolviam esses combates no sul do saliente, 12 de julho também marcou o início de uma nova fase no norte. Nesse dia, o alto comando soviético colocou em marcha uma grande ofensiva contra o saliente de Orel, conhecida como Operação Kutuzov. O ataque, executado por vários frentes, ameaçou as posições do Grupo de Exércitos Centro e abriu a perspectiva de uma retirada alemã nessa região. O panorama geral no frente oriental passou, portanto, de uma única grande ofensiva alemã em Kursk para uma situação em que os alemães se viam simultaneamente comprometidos em operações defensivas de grande escala ao norte do saliente. No plano político-estratégico, a situação complicou-se ainda mais para a Alemanha. O desembarque aliado na Sicília, iniciado em 10 de julho, introduziu uma pressão adicional sobre Hitler para destinar forças móveis ao teatro mediterrâneo. Em 13 de julho, realizou-se uma reunião no quartel-general de Hitler, na Prússia Oriental, com a presença de representantes do Grupo de Exércitos Centro e do Grupo de Exércitos Sul. Nessa reunião, foram expostos os resultados dos primeiros dias de Cidadela: penetrações limitadas, resistência soviética sólida, grandes reservas inimigas ainda disponíveis e uma nova ofensiva soviética em Orel. Hitler decidiu então cancelar a Operação Cidadela como ofensiva estratégica unificada.
ordenou ao grupo de exército centro passar à defensiva no setor de Orel e autorizou o deslocamento de unidades blindadas para outros frentes, incluindo a possível intervenção na Itália. No sul, concedeu a Manstein certa liberdade para continuar operações locais com o objetivo de melhorar a situação tática, mas já sem a perspectiva de alcançar os objetivos originais de cercar o saliente de Kursk. Entre 13 e 15 de julho, as forças do 2º Corpo Panzer das SS e do destacamento de exércitos Kempf continuaram combates locais ao redor de Projorovka e ao sul da localidade. A iniciativa tática alternou entre ataques e contra-ataques em escala de regimento ou brigada, mas nenhuma das duas partes conseguiu uma ruptura significativa. As formações soviéticas que haviam sofrido fortes perdas em 12 de julho reorganizaram suas linhas e foram reforçadas por novas unidades blindadas e de infantaria dos frentes de Voronezh e da Steppe. O desgaste acumulado começou a refletir-se na capacidade alemã de sustentar operações ofensivas. O número de carros operacionais nas divisões das SS e nas unidades do 3º Corpo Panzer diminuiu de forma continuada, não apenas por destruição direta em combate, mas também por avarias e dificuldades logísticas para recuperar e reparar veículos danificados em um ambiente sob constante fogo de artilharia e aviação. A estrutura de comando alemã viu-se obrigada a priorizar a conservação de forças frente à obtenção de novos ganhos territoriais limitados. Nesses mesmos dias, o comando soviético intensificou a pressão ao longo de todo o frente do saliente. Além da ofensiva no setor de Orel, foram preparadas novas operações no sul, orientadas a explorar o desgaste alemão ao redor de Belgorod e Kharkov. Na prática, a correlação de forças havia começado a deslocar-se novamente de maneira clara para a União Soviética. A tentativa alemã de recuperar a iniciativa estratégica por meio de Cidadela ficava neutralizada, enquanto o Exército Vermelho passava progressivamente à ofensiva em vários setores. Para 16 e 17 de julho, a ofensiva alemã no setor sul do saliente havia perdido seu impulso. O 2º Corpo Panzer das SS e o 3º Corpo Panzer recuaram gradualmente de suas posições mais avançadas, consolidando uma linha mais curta e defensiva ao sul de Projorovka e ao norte do Donetsk. A artilharia e a aviação soviéticas continuaram hostilizando os movimentos de retirada, mas o grosso das forças blindadas alemãs conseguiu retirar-se em ordem. A fase ofensiva de Cidadela pode ser considerada concluída nessas datas, com o inimigo na defensiva em ambos os flancos do saliente e sob a pressão crescente de operações soviéticas de maior envergadura que se desenvolveriam nas semanas seguintes. Ao mesmo tempo, em 12 de julho de 1943, enquanto em Projorovka se desenvolviam os combates blindados mais intensos do setor sul do saliente de Kursk, a Stavka colocou em marcha a primeira grande contraofensiva estratégica planejada para suceder à Operação Cidadela, a Operação Kutuzov. Seu objetivo era eliminar o saliente alemão de Orel, desgastar o grupo de exército centro e obrigar os alemães a adotar uma postura defensiva em grande escala no frente central. O saliente de Orel, situado ao norte do saliente de Kursk, projetava-se para o leste e estava ocupado fundamentalmente por forças do 9º Exército e do 2º Exército Panzer, sob o comando geral do Grupo de Exército Centro. Do ponto de vista soviético, a presença desse saliente ameaçava o flanco do frente central e oferecia aos alemães uma base potencial para futuras operações ofensivas. Do ponto de vista alemão, Orel constituía uma posição avançada custosa de sustentar, cuja defesa se complicaria se a ofensiva em Kursk não alcançasse seus objetivos. A Stavka atribuiu à operação forças de 3 frentes. O frente ocidental, sob o comando de Vassily Sokolovsky, atacaria a partir do norte. O frente de Briansk, dirigido por Markian Popov, avançaria a partir do leste. E o frente central de Rokossovsky proporcionaria apoio e ações de fixação a partir do sul do saliente, coordenadas com o setor de Kursk. Dentro do frente ocidental, o 11º Exército de Guardas de Ivan Bagramian, reforçado por corpos de tanques, constituía o núcleo de choque inicial. No conjunto, as forças soviéticas destinadas a Kutuzov somavam cerca de 800.000 homens, mais de 2.400 carros e canhões autopropulsados, mais de 26.000 peças de artilharia e morteiros, e entre 2.200 e 3.000 aeronaves.
Diante delas, as forças alemãs no saliente de Orel dispunham de cerca de 300 mil homens, aproximadamente 650 carros e canhões de assalto, cerca de 5.500 peças de artilharia e aproximadamente 600 aviões. A relação de forças era claramente favorável ao Exército Vermelho, embora os alemães contassem com uma rede de posições defensivas e com experiência acumulada em defesa móvel. A operação abriu-se com um bombardeio de artilharia massivo. Na madrugada de 12 de julho, as baterias do Frente Ocidental concentraram seu fogo sobre as posições avançadas e as áreas de retaguarda imediata alemãs ao norte do saliente. Em seguida, o 11º Exército de Guardas lançou seu ataque principal, apoiado pelo 1º e pelo 5º Corpos de Tanques, em setores escolhidos para romper a primeira linha defensiva. Simultaneamente, o Frente de Briansk atacou a face oriental do saliente, buscando fixar o 2º Exército Panzer e evitar o deslocamento de reservas para o setor norte. Os primeiros dias de Kutuzov caracterizaram-se por avanços limitados e fortes perdas, especialmente para as unidades de choque soviéticas. A defesa alemã combinava posições fortificadas, campos de minas e contra-ataques blindados locais. Em vários setores, as formações soviéticas que penetraram a primeira linha encontraram-se submetidas ao fogo cruzado de artilharia e à intervenção rápida de reservas alemãs. No entanto, a amplitude do frente de ataque e a superioridade em meios permitiram aos soviéticos ampliar gradualmente suas cabeças de penetração. A partir de 14 e 15 de julho, consolidaram-se várias rupturas parciais na parte norte do saliente. O 11º Exército de Guardas, após superar as defesas iniciais, alcançou alturas-chave e nós de comunicação que facilitavam a projeção do ataque para o interior da cunha de Orel. O Frente de Briansk, por sua vez, obteve avanços mais modestos, porém constantes, na face oriental, obrigando o 2º Exército Panzer a recuar alguns setores e a empregar suas reservas para conter múltiplas ameaças. Nesse contexto operacional, o cancelamento de Cidadela por parte de Hitler, decidido entre 13 e 17 de julho, teve um efeito direto sobre a situação em Orel. A prioridade passou de sustentar uma ofensiva em Kursk para estabilizar a linha no setor central sob a pressão crescente de Kutuzov. Para isso, o comando alemão teve de desviar unidades que inicialmente estavam atribuídas a reforçar ou explorar o ataque sobre o saliente de Kursk. Divisões blindadas, previstas como reservas para o 9º Exército, foram enviadas, em vez disso, para conter as penetrações soviéticas em direção a Orel. A reação alemã consistiu em uma combinação de resistência em posições-chave e retirada escalonada para linhas preparadas na retaguarda, incluindo a denominada Linha Hagen. Em vez de permitir um cerco amplo, o Grupo de Exército Centro buscou conservar a coesão de suas forças, sacrificando o terreno. No entanto, essa retirada desenvolveu-se sob condições de pressão constante por parte do Exército Vermelho, que explorou sua superioridade em artilharia e aviação tática. As unidades de tanques soviéticas, embora submetidas a fortes perdas, retomaram repetidamente os ataques após serem reconstituídas com veículos reparados ou de nova chegada. A cidade de Orel, centro logístico e administrativo do saliente, converteu-se em objetivo prioritário da ofensiva. À medida que as forças soviéticas avançaram desde o norte e o leste, a posição da guarnição tornou-se insustentável. O comando alemão organizou uma retirada controlada, evacuando parte do material e destruindo infraestruturas que pudessem ser úteis ao adversário. Em 5 de agosto de 1943, unidades avançadas do Exército Vermelho entraram em Orel, marcando a eliminação prática do saliente. A captura da cidade coincidiu simbolicamente com a queda de Belgorod no setor sul, e ambas as vitórias foram celebradas com salvas de artilharia em Moscou. Após a queda de Orel, a operação continuou durante quase 2 semanas mais, enquanto as forças alemãs se retiravam para a linha Hagen e outras posições defensivas mais a oeste. Os avanços soviéticos desaceleraram devido ao desgaste acumulado, às dificuldades logísticas e à necessidade de reagrupar formações com elevadas baixas. No entanto, para 18 de agosto, Kutuzov havia alcançado seu objetivo central: a eliminação do saliente, a retração do grupo de exércitos centro para uma linha mais curta e o enfraquecimento substancial de suas reservas operacionais. As perdas refletiram a dureza da operação.
Fontes soviéticas indicam cerca de 429 mil baixas em Kutuzov, das quais mais de 112 mil mortos ou desaparecidos e mais de 317 mil feridos ou doentes. As perdas materiais incluíram mais de 2.500 carros destruídos e quase 900 peças de artilharia, além de cerca de 1.000 aeronaves. Do lado alemão, as estimativas falam de cerca de 86 mil homens entre mortos, feridos e desaparecidos, e a perda de várias centenas de aeronaves. Os dados exatos sobre carros e canhões destruídos são menos precisos, mas o impacto na capacidade global do Grupo de Exército Centro foi considerável. Operação Polkovodets, Rumiantsev e o Dnieper como horizonte. Enquanto a Operação Kutuzov avançava contra o saliente de Orel, a Stavka preparou no setor sul aquela que havia concebido como a ofensiva principal do verão de 1943. A Operação Polkovodets-Rumiantsev, também conhecida como Ofensiva Estratégico-Operacional de Belgorod a Kharkiv. Seu propósito era explorar o fracasso de Cidadela, destruindo o 4º Exército Panzer e o destacamento de exércitos Kempf, recuperar Belgorod e Kharkov e desorganizar toda a ala norte do Grupo de Exército Sul. Rumiantsev foi confiada a 2 frentes: o Frente de Voronezh, sob o comando de Nikolai Vatutin, e o Frente da Steppe, dirigido por Ivan Konev. Entre ambos, reuniram cerca de 1.144.000 homens, uns 2.418 carros e canhões autopropulsados e aproximadamente 13.600 peças de artilharia e lançadores de foguetes. Diante deles, as forças alemãs contavam com cerca de 200 mil homens e 237 carros e canhões de assalto no início da operação. Antes de lançar Rumiantsev, a Stavka organizou uma ofensiva de diversão mais ao sul, nos setores do Dnieper e do Mius, a cargo dos frentes sul e sudoeste. Em 17 de julho, essas forças cruzaram ambos os rios e pressionaram as defesas do Grupo de Exército Sul, obrigando Erich von Manstein a reagir. Para enfrentar essa ameaça, o comando alemão deslocou para o sul formações móveis-chave, entre elas o 2º Corpo Panzer das SS, o 24º Corpo Panzer e o 48º Corpo Panzer. Desse modo, a zona Belgorod-Kharkov ficou debilitada precisamente às vésperas da ofensiva principal soviética. A Operação Polkovodets-Rumiantsev começou na madrugada de 3 de agosto de 1943. No âmbito de sua primeira fase, as forças dos frentes de Voronezh e da Steppe avançaram sobre um frente de cerca de 175 quilômetros entre Sumy e a região de Volchansk. Cruzaram o rio Vorskla e atacaram as posições da 300ª e 32ª e 167ª Divisões de Infantaria e da 19ª Divisão Panzer Alemãs. As defesas, debilitadas após os combates de Cidadela, foram perfuradas rapidamente e as forças soviéticas alcançaram profundidades de até 100 quilômetros entre Tomarovka e Belgorod, e em direção a Bogoduzhov, varrendo elementos da 19ª Divisão Panzer. Nesta fase inicial, participaram de forma destacada o 6º e o 5º Exércitos de Guardas, o 53º e o 69º Exércitos e o 1º e o 5º Exércitos de Tanques de Guardas. A combinação de infantaria de guardas, grandes massas de carros T-34 e artilharia concentrada permitiu romper as linhas de infantaria alemã e gerar várias cunhas profundas. Os contra-ataques alemães com reservas blindadas locais mostraram-se insuficientes para restaurar uma linha contínua. A cidade de Belgorod, já castigada pelos combates de julho, converteu-se em objetivo imediato. Após vários dias de luta em seus acessos, as forças do Frente da Steppe capturaram a cidade em 5 de agosto de 1943. A operação foi realizada sob forte pressão e com perdas consideráveis em homens e material. A queda de Belgorod abriu o caminho para Bogoduzhov e reduziu a base norte do saliente defensivo alemão diante de Kharkov. A perda de Belgorod obrigou o comando alemão a reorganizar sua defesa em marcha. O 11º Corpo de Exército, sob Erhard Haus, retirou-se para uma linha entre os rios Donets e Lopan, ao norte de Kharkov, com elementos de várias divisões de infantaria e a 6ª Divisão Panzer como reserva. Essa nova disposição formou um saliente profundo para o leste.
vulnerável a manobras envolventes, enquanto unidades blindadas soviéticas começavam a aparecer na retaguarda imediata. Entre 7 e 15 de agosto, o combate deslocou-se para a zona de Bogoduzhov e os acessos setentrionais a Kharkov. Manstein tentou estabilizar a situação mediante contra-ataques blindados com divisões, como a 3ª Divisão Panzer, a Divisão Panzergrenadier Grossdeutschland e unidades das Waffen-SS, incluindo Totenkopf. Na região de Bogoduzhov e Krasnokutsk, Totenkopf executou um contra-ataque que cortou elementos do 27º e do 6º Exércitos de Guarda soviéticos ao sul de Krasnokutsk, avançando depois para a linha do rio Merla e ligando-se momentaneamente a avançadas do 4º Exército Panzer, em Parchomovka. No entanto, a pressão soviética sobre os flancos obrigou a abandonar esses ganhos locais. Apesar de alguns êxitos táticos, os contra-ataques alemães não conseguiram restabelecer uma linha defensiva estável nem destruir as cunhas blindadas soviéticas. A relação de forças em carros e artilharia continuava favorecendo os frentes de Voronezh e da Steppe, que retomavam os ataques uma e outra vez, reorganizando unidades desgastadas e avançando de forma sustentada para o sul e o sudoeste. O 11º Corpo de Exército teve de realizar retiradas escalonadas para evitar o cerco, recuando para as defesas exteriores de Kharkov. Em meados de agosto, a luta concentrou-se em torno das posições ao norte e noroeste de Kharkov. As rupturas do 57º e do 69º Exércitos Soviéticos em vários setores, junto com o desgaste extremo da 168ª Divisão de Infantaria Alemã, reduziram a capacidade do 11º Corpo para manter um frente contínuo. Em 12 de agosto, completou-se o repliegue para as defesas imediatas da cidade, enquanto formações blindadas soviéticas já manobravam em profundidade operacional, ameaçando as principais vias de abastecimento e retirada alemãs. Durante os dias seguintes, desenvolveram-se intensos combates blindados ao redor da cidade e em sua periferia ocidental. Em 20 de agosto, ocorreu um importante enfrentamento blindado nas proximidades de Kharkov, no qual as forças soviéticas sofreram perdas muito elevadas, mas ainda assim mantiveram a pressão e conservaram o controle das zonas conquistadas. Diante da ameaça crescente de cerco, Manstein avaliou que manter Kharkov implicaria o risco de perder forças blindadas e de infantaria indispensáveis para a defesa do Dnieper. Em 21 de agosto, autorizou a evacuação da cidade e o repliegue para linhas mais a oeste. A retirada alemã foi planejada como uma operação escalonada: destruição de instalações, abandono de material pesado irrecuperável e retirada noturna por rotas previamente reconhecidas, sob proteção de retaguardas blindadas. Na noite de 22 para 23 de agosto, as últimas unidades alemãs abandonaram Kharkov. Às 11 horas de 23 de agosto de 1943, tropas da 89ª Divisão de Fuzileiros de Guardas e outras unidades soviéticas entraram na cidade, pondo fim à 4ª e última batalha por Kharkov. Essa foi a última vez que a cidade mudou de mãos no frente oriental. As perdas de Rumiantsev refletiram a elevada intensidade dos combates. Fontes soviéticas indicam cerca de 71.611 mortos e desaparecidos e cerca de 183.955 feridos, para um total de aproximadamente 255 mil baixas. Em material, perderam-se cerca de 1.864 carros e canhões autopropulsados, 423 peças de artilharia e 153 aviões. Do lado alemão, as estimativas situam as perdas em torno de 25 mil a 26 mil baixas entre mortos, feridos e desaparecidos, e cerca de 240 carros destruídos ou capturados, além de perdas significativas em artilharia e aviação. Do ponto de vista estratégico, a Operação Polkovodets-Rumiantsev eliminou definitivamente a cabeça de ponte alemã no eixo Belgorod a Kharkov, quebrou a base sul do saliente de Kursk e obrigou o Grupo de Exército Sul a recuar para a linha do Dnieper. Combinada com Kutuzov no norte, marcou a primeira ocasião em que os alemães não conseguiram, após uma ofensiva soviética de verão, restaurar a situação mediante contra-ataques operacionais. A partir da queda de Kharkov, o conjunto do Frente Sul alemão ficou submetido a uma sucessão de operações soviéticas que desembocariam na Grande Batalha do Dnieper e na retirada para a barreira fluvial que estruturava a Ucrânia Oriental.
Após a queda de Belgorod e Kharkov, em 23 de agosto de 1943, e a perda do saliente de Orel, a situação estratégica alemã no sul do Frente Oriental ficou profundamente deteriorada. O Grupo de Exército Sul via-se obrigado a retroceder na Ucrânia Oriental, enquanto o comando alemão tentava reorganizar a defesa em torno de uma nova linha principal, o curso do rio Dnieper e o sistema de posições previsto como Ostwall, ou Muro do Leste. A ordem de construir esse complexo defensivo havia sido emitida em 11 de agosto, mas seu desenvolvimento estava longe de ser concluído quando começaram as retiradas massivas. Para a Stavka, o objetivo seguinte após Kursk e as ofensivas de Kutuzov e Rumiantsev era precisamente impedir que o inimigo estabilizasse uma defesa no Dnieper. O plano, agrupado sob a denominação de Batalha do Dnieper, contemplava uma série de operações estratégicas encadeadas ao longo de cerca de 1.400 quilômetros de frente, desde a região de Smolensk até o Mar de Azov. No total, seriam empregados 36 exércitos de armas combinadas, 4 exércitos de tanques e 5 exércitos aéreos, com cerca de 2,6 milhões de efetivos, aproximadamente 51 mil peças de artilharia e morteiros, cerca de 2.400 carros e aproximadamente 2.800 aviões. A primeira fase dessa campanha incluía a ofensiva estratégica Chernigov a Poltava e várias operações subordinadas, Chernigov a Pripyat, Sumy a Priluk e Poltava a Kremenchug, a cargo dos frentes central, de Voronezh e da Steppe. Ao sul, a ofensiva estratégica do Donbass, realizada pelos frentes sudoeste e sul. O objetivo global era expulsar os alemães da margem esquerda da Ucrânia, alcançar o Dnieper em múltiplos pontos e estabelecer cabeças de ponte na margem ocidental antes que o Muro do Leste pudesse ser concluído. No setor norte da Ucrânia, a ofensiva Chernigov-Pripyat iniciou-se em 26 de agosto, quando o Frente Central retomou seu avanço contra o Grupo de Exército Centro. As forças principais golpearam na zona de Sevsk e Gluhov, explorando debilidades no dispositivo do 2º Exército Alemão. O 60º Exército, sob Ivan Chernyayovsky, conseguiu uma ruptura em seu setor, avançando rapidamente para o sudoeste e obrigando o inimigo a ceder sucessivas linhas sobre o Desna e posições intermediárias rumo a Chernigov. Nos primeiros dias de setembro, as tropas do Frente Central aprofundaram a penetração. Chernigov foi liberada em 21 de setembro por formações do 13º e do 60º Exércitos. No dia seguinte, unidades avançadas alcançaram o Dnieper ao norte da confluência com o Pripyat. No próprio 22 de setembro foi estabelecida uma das primeiras cabeças de ponte soviéticas na margem ocidental, entre o Dnieper e o Pripyat, enquanto outros exércitos do frente chegavam ao rio em um amplo setor entre Gomel e Yasnogorodka. Mais ao sul, a ofensiva Sumy Priluk e o avanço das formações blindadas de Ribalco empurraram as forças alemãs para o oeste a partir da região de Sumy Konotop. No início de setembro, Konotop, Bajmak e Nizhyn ficaram em mãos soviéticas e ao longo do mês vários exércitos de Voronezh dirigiram-se para o grande recodo do Dnieper em torno de Kiev. No final de setembro, destacamentos blindados alcançaram o rio perto de Pereyaslav e iniciaram travessias locais na zona de Bukrin, criando uma cabeça de ponte que, embora difícil de expandir, obrigou os alemães a comprometer reservas nesse setor. No centro da Ucrânia Oriental, o Frente da Steppe executou a ofensiva Poltava-Kremenchug, também iniciada em 26 de agosto. As forças de Konev, apoiadas por exércitos de tanques, avançaram desde a linha Belgorod-Kharkov em direção a Poltava, rompendo sucessivas posições alemãs e libertando a cidade em 23 de setembro. Nesse mesmo dia, unidades do frente alcançaram o Dnieper na zona de Cherkasy e Kremenchug, onde se abririam mais tarde importantes corredores para a travessia massiva de tropas e material. No sul da Ucrânia, a ofensiva estratégica do Donbass, que havia começado em 13 de agosto, continuou em paralelo. Os frentes sudoeste e sul forçaram o Donetsk e romperam a defesa alemã no Mius, libertando Taganrog em 30 de agosto e entre 5 e 8 de setembro, importantes centros industriais como Gorlovka, Artyomovsk e Stalino. A pressão sobre o 6º Exército e o 1º Exército Panzer tornou insustentável a permanência alemã no Donbass. Como resultado, Hitler autorizou em 15 de setembro a retirada escalonada para o Dnieper.
A retirada para o Dnieper foi executada sob a diretriz de destruir recursos e comunicações que pudessem ser aproveitados pelo adversário. Em 7 de setembro, as forças alemãs receberam ordens de aplicar uma política de terra arrasada nas áreas que deveriam ser abandonadas. Demolição de infraestruturas, evacuação ou destruição de maquinaria industrial, incêndio de armazéns de grãos e sabotagem de vias férreas. Ao mesmo tempo, continuava-se trabalhando nas posições do Ostwall, mas a extensão do frente e a rapidez da ofensiva soviética impediram a conclusão de um sistema defensivo contínuo e profundo. No final de setembro de 1943, o resultado acumulado dessas operações era que quase toda a margem esquerda da Ucrânia Oriental havia sido recuperada pelo Exército Vermelho. As tropas dos frentes Central, de Voronezh e da Steppe alcançaram o Dnieper em um setor de cerca de 700 quilômetros, desde a região de Loev até as proximidades de Zaporizhia. O frente sudoeste, por sua vez, empurrou o inimigo até o rio na zona de Dnipropetrovsk, enquanto o frente sul chegava ao Molochna. No decorrer da segunda quinzena de setembro, foram estabelecidas, mediante travessias improvisadas, pelo menos 23 cabeças de ponte na margem ocidental, algumas delas de entre 10 quilômetros de frente e 1 a 2 quilômetros de profundidade. O mês de outubro foi marcado pela luta para manter e expandir essas cabeças de ponte. As forças alemãs lançaram fortes contra-ataques locais contra quase todas elas, tentando eliminá-las antes que pudessem receber tanques, artilharia pesada e pontões em quantidade suficiente. O combate caracterizou-se por contínuas travessias e retravessias do rio sob fogo, emprego intensivo de artilharia em ambas as margens e um elevado desgaste das divisões soviéticas, que em muitos casos ficaram reduzidas à metade de sua força teórica. Em paralelo, o alto comando soviético reorganizou a estrutura de frentes. Em 20 de outubro, o frente de Voronezh passou a denominar-se Primeira Frente Ucraniano, e os frentes da Steppe, Sudoeste e Sul, converteram-se respectivamente em segundo, terceiro e quarto frentes ucranianos, refletindo o caráter principalmente ucraniano do teatro de operações. Ao terminar outubro de 1943, a linha principal do frente na Ucrânia havia se deslocado de forma decisiva desde a zona de Kursk e Kharkov até o Dnieper. O Exército Vermelho já controlava a maior parte da Ucrânia Oriental e mantinha um amplo leque de cabeças de ponte na margem ocidental do rio, enquanto o Grupo de Exército Sul e parte do Grupo de Exército Centro tentavam estabilizar suas defesas em torno da nova barreira fluvial. A partir dessa base, as operações seguintes se centrariam em consolidar e ampliar esses apoios na margem direita e, posteriormente, em projetar a ofensiva para o interior da Ucrânia Ocidental e a região dos Cárpatos.